Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. José Botto surpreende em entrevista e diz que Flamengo vai contratar mais jogadores alternativos. Ingressos para Flamengo e Vasco esgotam em quase todos os setores do Maracanã. Portal faz projeção para os próximos 5 jogos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Excelente notícia para a torcida rubro-negra. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O elenco do Flamengo se reapresenta hoje no Ninho do Urubu para dar início à sua preparação para o jogo contra o Estudiantes na quinta-feira aqui no Maracanã pela Libertadores e no domingo, dia 21 de setembro, vai enfrentar o Vasco da Gama pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro às 17h30, horário de Brasília, também aqui no Maracanã. Segundo o site Gazeta do Urubu, os ingressos para esse jogo de domingo já estão esgotados em quase todos os setores do estádio, restando apenas uma pequena carga de ingressos para o Maracanã+. Essa vai ser a 5ª partida entre eles em 2025. Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo venceu os 3 jogos, 2-0 na fase inicial, 1-0 e 2-1 nas semifinais. Já no primeiro turno do Brasileiro, o clássico terminou empatado em 0-0. O diretor executivo de futebol do Flamengo, José Botto, falou pela primeira vez publicamente também sobre a polêmica que o Pedro viveu no clube depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Em entrevista ao portal UOL, o português afirmou que nunca houve intenção de vender o camisa 9 rubro-negro, apesar de um print ter vazado de um membro do departamento de futebol ter precificado o atacante na época por 15 milhões de euros, e citou a recente oferta do Al Rayyan do Catar pelo jogador. Nunca houve uma intenção de vender, era uma altura em que o Pedro não estava sendo utilizado. Mas não havia uma intenção de vender o jogador por nenhum valor que não fosse aquele que nós sabíamos que o Pedro tem. O jogador que está a jogar hoje é isso aí. É importante ressaltar que tudo foi feito para que o Pedro atingisse a performance que ele é capaz de atingir e aquela que ele entrega hoje à equipe. Nós estamos muito, mas muito satisfeitos com a entrega do Pedro. Tanto é que houve uma proposta quase no final da janela, na casa dos 18 milhões de dólares, e que nós recusamos prontamente. O mais importante é que tudo aquilo que se falou, o que foi dito, o que foi público sobre o Pedro, resultou num Pedro diferente. Um Pedro que ajuda muito o Flamengo e ajuda ele próprio na valorização como jogador. Todo o resto são coisas normais que acontecem em clubes, falou lá o José Botto. O portal Mundo Bola Flamengo fez uma projeção dos próximos 5 jogos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. No dia 21 de setembro, o famoso domingo, o Vasco promete dar trabalho ao Mengão porque vive uma fase relativamente boa, apesar da oscilação na temporada, e a colocação ruim no Brasileirão. Os vascaínos chegam embalados pela classificação na Copa do Brasil. O time eliminou o Botafogo nos pênaltis e está na semifinal. Além disso, é um time que venceu o Santos por 6-0, apesar de ter atuado muito mal depois disso. Contra o Flamengo, os vascaínos vão querer mostrar serviço, obviamente, mas na prática é o líder do campeonato, somando atuações cada vez melhores. E por isso o Mengão ainda é o favorito, time para sair vitorioso nessa partida e levar para casa mais 3 pontos. No dia 28, contra o Corinthians, o jogo é fora de casa e não vai ser nada fácil, porque o Corinthians vive um grande momento, vindo de vitória sobre o Fluminense aqui no Maracanã. Eles também eliminaram o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e mais, seguraram o Palmeiras, empatando por 1-1 no Brasileirão. Por isso, um empate fora de casa não pode ser descartado, Nesse jogo aí, a previsão é que o Flamengo traga mais um pontinho para casa. No dia 2 de outubro, o próximo é o Cruzeiro, aqui no Maracanã. O time mineiro não perde desde o dia 10 de agosto. Para o Santos, desde então,
são 1 empate contra o Mirassol e 5 vitórias. Sobre o Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Atlético Mineiro novamente no jogo de ida e volta pela Copa do Brasil. E ontem, de virada contra o Bahia por 2-1, com direito a golaço do Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol. Mas se quiser ser campeão brasileiro, é importante que o Flamengo devolva aquela derrota no primeiro turno, onde o Gabigol de pênalti decretou a nossa derrota fora de casa. No Maracanã, o Mengão deve conseguir superar o adversário e conquistar mais 3 pontos. No dia 5 de outubro vai ser contra o Bahia e o portal afirma que vai ser o jogo mais tranquilo dessa sequência, mesmo sendo fora de casa, o que pode fazer a diferença na partida, né? Mas o Flamengo tem tudo para vencer e somar mais 3 pontos. E por último, no dia 25 de outubro, vamos enfrentar aí o Botafogo, que vem de um momento muito conturbado e está em baixa nessa temporada. A equipe perdeu para o São Paulo no último jogo lá no Morumbi. Isso depois de ser eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil. O momento não é nada bom para o Botafogo e pode piorar até o jogo contra o Flamengo, já que eles vão enfrentar o Mirassol, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Fluminense, Bahia e Internacional. Uma sequência nada tranquila. Se der a lógica, o Flamengo vence mais uma e conquista mais 3 pontos. Caso essa projeção do portal Mundo Bola Flamengo se concretize, o Flamengo vai chegar na 28ª rodada com 63 pontos e mais, com um jogo a menos, ou seja, na prática seriam 27 jogos. Parece o suficiente para se manter no topo da tabela. Vale destacar que o Mengão aparece com as odds cada vez mais baixas nas casas de apostas de longo prazo para ser campeão brasileiro. Ou seja, as probabilidades aumentam a cada rodada. Na Superbet, por exemplo, a odd é de 1,45 para o Mengão ser campeão brasileiro. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe também o programa com amigos e parentes flamenguistas. Isso vai ajudar o canal a crescer. E agora também tem um novo botão aí, o Hype. Perdão, quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! O Flamengo gastou quase 300 milhões de reais e fez nesse semestre a janela mais cara da sua história. Curiosamente, depois de desistir da contratação do Mickey Johnston. O desconhecido atacante irlandês foi monitorado pelo scout do Flamengo e seria comprado do West Ham Bromwich, da 2ª divisão da Inglaterra, por 5 milhões de libras, quase 37 milhões de reais. O veto que partiu do presidente BAP gerou um atrito com o diretor executivo de futebol José Botto naquela época. Em entrevista ao portal UOL, publicada nesta segunda-feira, o dirigente português criticou a cultura do futebol brasileiro e disse que houve um erro dele de time, que é tempo, pelo fato de que o Mickey seria uma primeira contratação do Flamengo naquela janela. Acho que houve uma questão de time, porque se ele não fosse o primeiro, se fosse no meio do Saul ou do Samuel Lino, se calhar a torcida tinha outra reação. É óbvio, o trabalho de scout é trazer jogadores que ninguém conhece. Eu venho de um país que é bem famoso principalmente por esse tipo de movimentos. Vim buscar aqui jogadores como o Davi Luiz, que em Portugal ninguém tinha ouvido falar. Há uma cultura enraizada de fazer isso em Portugal, que aqui no Brasil vão ter que acabar por fazer. O Flamengo não, até porque não precisa, mas muitos dos clubes vão ter que começar a fazer isso e gerirem mais para aquilo que são as necessidades reais deles, do que gerirem para fora, para a mídia ou para a torcida.
apesar de dizer que o Flamengo não precisa atacar mercados alternativos pelo seu poderio financeiro, o José Botto afirmou que vai continuar buscando jogadores pouco conhecidos, como fez com o Juninho no início do ano, e citou como exemplo o centroavante sueco Gyökeres, que fez 54 gols em 52 jogos pelo Sporting na última temporada e foi vendido agora para o Arsenal da Inglaterra. O Juninho foi a primeira contratação do Botto no Flamengo, mas o atacante não conseguiu se firmar. Ele soma 3 gols e 27 jogos com a camisa rubro-negra, sendo só 7 como titular, e não joga desde o empate em 1-1 contra o Ceará no dia 3 de agosto. O jogador sequer tem sido relacionado pelo Felipe Luiz nas últimas partidas. Essa aqui é uma excelente notícia para a torcida rubro-negra. O Flamengo TV anunciou um acordo exclusivo para transmitir os jogos do Fla Basquete na Copa Intercontinental. Em busca do tricampeonato, o time rubro-negro estreia nesta quinta-feira, dia 18, contra o NBA J-Leagues United. A competição da FIBA vai ser disputada em Singapura e reúne clubes campeões de diferentes continentes. A estreia rubro-negra está marcada para as 6 horas do horário de Brasília contra os representantes dos Estados Unidos. Já na sexta-feira, dia 19, também às 6 horas da manhã, o adversário vai ser o Illawarra Wolves da Austrália. As partidas decisivas da competição internacional estão previstas para o fim da semana, também em Singapura. A transmissão vai contar com a narração do nosso querido João Guilherme e comentários do ex-Fla Basquete Duda Machado. Emerson Santos, o conhecido como Emer Show, vai participar como repórter em loco, direto de Singapura. O Orgulho da Nação realizou a sua pré-temporada na Espanha, antes da Copa Intercontinental. Os amistosos contra times locais terminaram com 2 derrotas, mas o foco do Flamengo era ajudar o elenco a se adaptar ao fuso horário e ajustar a parte física. O técnico Sérgio Hernandes destacou a confiança do grupo e a estrutura oferecida pelo Flamengo para esse desafio. Aspas, estamos muito felizes e animados para representar o continente. Numa competição dessa envergadura, queremos colocar o Flamengo no topo do mundo, onde ele sempre deveria estar. Fecha aspas. A história do Fla Basquete no torneio inclui 2 conquistas em 2014 e 2022. Na primeira, o Mengão superou o Macca Haifa de Israel diante da torcida no Maracanãzinho. O bicampeonato veio no Egito com a vitória sobre o São Pablo Burgos da Espanha numa grande atuação coletiva. O elenco do Flamengo Basquete para essa competição vai contar com os armadores Alexei Borges e Di Bost, alas armadores Chuck Johnson, Alex Negrete e Daniel Ovenu, alas Gui Deodato e Jonathan, alas pivôs Marquete Cummins e Caio Gonçalves, pivôs Eric Buckner, Wesley Castro e Guilherme Hubner. Boa sorte para vocês, rapaziada! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso telejornal. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!